Gente, tudo de bom? Vamos mais uma mensagem, o hino Nadson, Portugal, o céu vai revelar. Mais uma mensagem. Coisas que jamais entenderemos estão além do nosso compreender comum. São tantos os porquês que nos trazem dor, nos deixam sem respostas ou ação. Mesmo que seja grande a nossa fé, é difícil enfrentar tantas provas, e o tempo parece não querer apagar as cicatrizes que levamos, e só pensamos no dia quando o céu vai revelar todos os porquês, todas as perguntas que não calam no coração. O céu vai revelar cada luta, cada provação que a vida neste mundo nos causou, e as lágrimas no olhar Jesus enxugará. Um dia o céu vai revelar. Amigos e queridos que partiram sem razão, nos deixando só o vazio, nos deixando a solidão, os sonhos destruídos, uma vida sem amor, nos deixam sem respostas ou ação. Mesmo que seja grande a nossa fé, é difícil enfrentar tantas provas, e o tempo parece não querer apagar as cicatrizes que levamos, e só pensamos no dia quando o céu
Apocalipse 21 diz: Deus enxugará dos olhos toda lágrima e a morte não mais existirá. Nem a dor, nem pranto, nem luto, porque as primeiras coisas passarão. A gente nunca abre a Bíblia sem antes abrir a boca e a mente para falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, o fim da carreira está chegando. Nós queremos todos salvos. Parece que existe uma divisão, mas não é não. O que acontecer, a Bíblia se cumpre do mesmo jeito. Se for todos ou for minoria, for metade, ela se cumpre do mesmo jeito. Essa mensagem, não só por mim, possa atingir logo os 4 cantos da terra, porque se a gente sabe que vai fazer uma coisa, a gente quer fazer logo. Uma mudança, a gente já sabe que a gente não vai morar mais naquele lugar. E essa mudança aqui, a maior tristeza não é para quem morre, para quem está sofrendo, a maior tristeza é para quem for deixado para trás. Então, arrebatamento, né? Mas não é bíblico. Deixado é porque não quis seguir. É o que te peço em nome de Cristo. Amém. O título da mensagem hoje é Os 4 cavalos proféticos do fim. Lá na criação, Deus teve 4 tipos de criaturas. As criaturas das águas, barbatanas para nadar. Da terra, os animais. E da terra e do céu, as aves e as do chão. E de 2 pernas, os anjos e o homem. 4, viu? Tem mais esses 4 aqui, hein? Na criação. Então, se você por resumidamente, como você fala cavalo e leão ou e vaca? Animais. É o que nós vamos mais ou menos falar aqui. Vamos começar em Daniel 7:1. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel: estava eu na minha visão da noite, eis os 4 ventos do céu combatiam o mar grande. Os 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. Nós vamos ver Apocalipse 17:15. As águas que viste são povos, nações, multidões. E os ventos, destruições. O primeiro era como leão, tinha asa de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Nabucodonosor, que converteu, e Papa de Roma, né? Ele é o rei ele é chamado de vice de Cristo, substituto do Espírito Santo, é o maior líder mundial, tanto política, pagã, como cristã. Ele foi no 3º século, Constantino fez essa barafunda, e tem até hoje. Não ofendendo pessoas, certo? Coração de homem. Então esse primeiro animal, representando o leão, ele bate, também tem os 4 cavalos de Apocalipse 6:1. Ele representa o primeiro cavalo que simboliza o anticristo. Viu o primeiro cavalo, saiu correndo para vencer, branco, o seu cavaleiro com um arco na mão. Viu aí? Então, primeiro cavalo. Vamos para o segundo. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito: assim, levanta-te e devora muita carne.
Primeiro cavalo representando o anticristo. Segundo Tessalonicenses 5:2. Esqueci de ler. Antes daquele dia será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, no qual se levanta tudo que é objeto de adoração a Deus, contra Deus, se ostentando ser como Deus, sentando no tribunal e se ostentando ser como o Deus. Mateus 24, de 24 a 27. Surgirão se disseis que está no interior da casa, não acrediteis. Se está no telhado, não confieis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, farão grandes sinais e prodígios, se possível enganarão os próprios escolhidos. Porque assim como o relâmpago brilha da ponta do céu a uma a outra, assim será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 27. Viu aí? E o segundo cavalo devora muita carne, ele está também no segundo cavalo de Apocalipse 6. Vi sair o segundo cavalo, e o seu cavaleiro deu-lhe autoridade para matar com a espada, a guerra. E os homens mataram uns aos outros. Olha só. Daniel 2, 3 costelas na boca, devora muita carne. Segundo animal, semelhante a um urso, né? Que na estátua de Nabucodonosor lembra, primeira Babilônia, leão, nós já vimos aqui também, o leão já é o primeiro, não estou dizendo que tem salvação para pá, porque Nabucodonosor teve. Segundo, o urso lá, peito de prata, isso aí é a próxima mensagem, a Grécia ou Medopécia, certo? Muito bem. Agora vamos para o terceiro animal. Depois disto, continuei olhando e eis aqui outro semelhante a um leopardo e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças e foi dado o domínio. Quem domina o mundo? Quem domina o mundo é os católicos, a religião católica, que tem mais gente no mundo, 1.400 bi. Os evangélicos têm 2.300 bi. Mas é todas as igrejas. A igreja católica é uma só. E o que domina o mundo também? A política, as bolsas de valores, muita coisa domina o mundo. O dólar, que acho que era o mais forte, agora está entrando barra de ouro no lugar de dinheiro. Mas no mundo já veio de Roma Imperial, lá da época de Cristo. Beleza. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Deus tem gente em todos os caminhos. Lembrar isso, hein? Tem negócio de adventista legalista, não. Mentira. Beleza. É o terceiro. O terceiro cavalo de Apocalipse 6. Vi sair o terceiro cavalo, o seu cavaleiro, cavalo preto. Chamava com a balança na mão, dizendo em grande voz: 0,5 quilo de denário por 1 quilo de cevada. Não danifiqueis nem o azeite e nem o vinho. Caristia, fome. Terceiro cavalo, aqui está no terceiro animal, leopardo. O segundo animal, o urso. Segundo animal, urso. Aqui, segundo animal, o urso. Vou ver, subiam as asas. Urso, segundo animal, o segundo animal, urso, falhou a memória aqui agora. Beleza. Terceiro animal. É a quinta praga.
o trono da besta se tornou em trevas. Viu como é que bateu? E os homens remordiam as línguas de dor por causa da primeira praga. Apocalipse 16, 10, por aí. Quinta praga. Esse segundo cavalo, esse segundo animal, o urso, de Daniel 7, que é o cavalo vermelho, ele representa a segunda e a terceira praga, que é universal. Muita gente diz que não é. Você lê Apocalipse 9 e 5, que a morte vai ser amarrada. Ela é universal, sim. Pois o pecado tem em todo lugar. Só o povo de Deus que vai achar água e comida, sabe por quê? Porque eles amaram mais a comida, que envolve bens, riqueza, a água que a gente bebe, é a segunda vida, né? Que ela é a primeira. Eles deu valor à água e à comida lá de cima, quando Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. Quem comer da minha carne nunca terá fome. Quem beber da minha água nunca terá sede. Entendeu bem? Ah, tô lutando e tal, vou deixar para meus filhos. Meus amigos, cadê seu tempo para Deus? Você acha que a salvação é assim só? A Bíblia diz que onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Eu vou fazer uma pregação aqui que Jesus ele não foi, deu colher de chá, não. Não, Jesus não. Ele é graça. Isso já, uns já dizendo que não precisa lei. Mas tem gente que morre sem até batizar. Vamos chegar lá. Beleza. Muito bem. Então nós vamos lá. Que é agora esse com a religião fora da divindade de Deus. E ninguém entra no céu fora de Cristo. E ainda mais a lei desinterada, né? Que o quarto mandamento, domingo, é o sábado. E primeiro é Cristo. Beleza. De dor o que também? Vamos unir para melhorar. O mundo está sofrendo. Beleza. É outro assunto. E a besta que sai do mar de Apocalipse 13, 1 tinha pés como de urso. Porque depois do ouro vem a prata. O urso na estrada de Nabucodonosor. Beleza. Suas costas tinha também, foi também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado o domínio. 4 asas, 4 cabeças. Tinha também este animal 4 cabeças e foi dado o domínio. 4 asas e 4 cabeças nas costas, né? É isso mesmo, nas costas. O povo não fala que muita sabedoria é loucura? Beleza, melhor de Deus. Agora vem ele de novo, o quarto. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, até que vi um animal muito assustador que tem 10 chifres, no qual quebrou 3, nasceu 1, subiu a planície da terra, entrou no santuário e deitou a verdade por terra e fez prosperou. Aí já começa as 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado, diz que é dia liguate e de adventista. Passa aqui por cima da Bíblia, isso não fala na minha frente não, que eu desmeto. Você fala da Bíblia, e esse é que prega, e tem mais 400 e a reforma, e eu também prego. A gente tem que falar, se a gente falando a verdade já não é fácil, e querendo enganar os outros. Volte e se arrepende, volte ao primeiro amor, e se arrepende, para que eu não venha e não veja a vergonha da tua nudez. Muito bem. Beleza. É Roma do mesmo jeito, né? Os pés de ferro e misturado com ferro e barro. Barro é igrejas, as 3 invisíveis, a primeira adventista visível, profética, segundo as invisíveis, pessoas que ninguém sabe, terceiro a do abismo, que é a coberta de terra. Certo bem? Beleza. Vi um quarto animal amarelo. A morte e o inferno acompanhavam. E deu-lhe o poder de matar 1/3 ou 1/4 parte das pessoas. Olha o segundo cavalo entrando. Com a fome, a peste, a espada e praga. Vamos ver aqui
Apocalipse 7, eu já falei. A hora da morte da pessoa, a pessoa deve amarelar, né? O cavalo é amarelo. E sem cabeça também. Eu já vi, eles fazem os desenhos sem cabeça. Só que na volta de Jesus, se tiver alguém que acha que não vem a ser nada, vai amarelar. Porque em Apocalipse 6, 14, o céu recolheu-se como um pergaminho. Ou seja, o céu vai desaparecer e vai ver o que está lá dentro. Tudo não está acontecendo. Até as praias tá mostrando o que as pessoas foi lá, quantas décadas, o século. Pois a praia está mostrando a areia agora. 1,5 km. Jesus falou que está escondido será revelado. Se tem segredo será descoberto. O livro de Daniel e Apocalipse também. Daniel fala também. Isso aqui é os símbolos de Daniel e Apocalipse. Então o que acontece? O quarto cavalo. Todos os montes e ilhas moveram dos seus lugares. Os ricos, também pobres, pode ser que não tem ninguém. Os comandantes poderosos, eles vão ter coragem de dizer aos montes e aos rochedos para cair sobre eles. Os Estados Unidos estão fazendo cidade debaixo do chão para livrar do dia do juízo. Meu amigo, a gente vive. Você sabe, a vida cristã, ela se baseia em 2 dimensões. Eu não vivo para me agradar. Não vivo para agradar o meu próximo também, não. Em primeiro lugar, não. Eu vivo para agradar a Deus. Depois o próximo. Então vamos pôr. Eu não vivo para me agradar. Sabe outra coisa que a pessoa não vive para não agradar ele? Diz que a pessoa quando vai casar também. Que a pessoa não casa para agradar ele, né? Ele casa para agradar o outro. Negócio viu aí que negócio começou a ficar forte. Muito bem. Agora, os 4 cavalos, em Apocalipse 7, 2, os 4 ventos da terra, os 4 cantos da terra. Ezequiel no vales de ossos secos, Ezequiel 37, 9, ide aos 4 ventos da terra, vê? E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem os 4 ventos, o Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou em mim. São pessoas mortas espiritualmente. Entendeu bem? Agora, vamos mais. Já falei. Por que existe Satanás procura sempre imitar Deus. Os 4 animais de Daniel, os 4 cavalos do Apocalipse. Tem mais 4, agora do lado de Deus. O santuário de Deus de Apocalipse 4, 1, 4 animais. Primeiro parecia um homem, pode ser Moisés, que está lá no céu, João 5, 45. Muitos parece que não quer ver, que diz que ele não está. E pode ser Jesus, o leão da tribo de Judá. O segundo parecia bezerro. Ele só fala que a lei salva, que tem salvação fora de Cristo, mas não mostra quem foi salvo. Eu quero saber quem é. Os animais, o sangue inocente no Velho Testamento. Abel, 4 patas. Bezerro, representando. Segundo. O terceiro parecia uma águia. Os animais de 2 pernas. Tanto no chão como em cima. Uma rolinha, um pombo. E o quarto animal parecia um leão. Jesus, o leão da tribo de Judá. Satanás também representa um leão. Mas a Bíblia fala, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. A raiz de Davi pode representar Davi, acho que foi o profeta mais corajoso de Davi. Davi foi mais corajoso que Sansão.
Davi e Sansão, eu não sei qual é dos dois foi mais corajoso, não. Agora, as duas situações, que Davi chegou a sentir os ossos dele doer. E ele é chamado, sabe por que Davi, o leão da tribo de Judá, raiz de Davi? É porque de Judá, raiz de Davi, é porque Moisés e Arão era da tribo de Judá. No Velho Testamento, quando a lei e os profetas são em João, a lei das tribos. E eles passou para a tribo de Levi, os 70.000 levitas que cuidavam do santuário. Já ficar tudo de uma vez. Viu aí? Então ele está imitando os 4 animais. E as 2 bestas. Apocalipse 17, 3, viu uma besta de 7 cabeças sair do mar, com 10 chifres, e uma prostituta com o nome Babilônia, a grande mãe das meretrizes da abominação da terra. Apocalipse 13, 11, viu uma besta sair da terra, 2 chifres, parecia cordeiro, mas falava como um dragão. Então são 4 patas, Estados Unidos. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Agora, o cavalo amarelo representa a volta de Jesus, já falei. O cavalo vermelho representa a 2ª e a 3ª praga. O cavalo preto representa a 5ª praga. Roma pagã e papal, a sua doutrina. Não é homens. Tem salvação para todos. Eu vou chegar lá. A 5ª praga. O cavalo branco representa o anticristo. 2 Tessalonicenses 2,5 eu já li, Mateus 24, 29. Vou parar um pouquinho aqui. Raciocinar bem a coisa aqui. Apocalipse 7, 2. O anjo que vem nascendo do sol com o selo do Deus vivo é Jesus. E é o sábado, viu? Isaías 8, 6. 8, 16. Resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. E Romanos 9, 27. Isaías pregou para os egípcios, foram como a lei do mar. Mas é o remanescente que vai ser salvo. No Novo Testamento. Verso 28. Se não fosse o Velho Testamento e os de lá, nós todos seríamos como Sodoma e Gomorra. E Deus abreviou aqueles dias. Todo dia, se o conhecimento por dia ele dobra a metade do dia, o tempo também tem que minguar a metade. Isso não está na Bíblia, não. Conhecimento tem Daniel, mas a gente sabe vendo. Conhecimento dobra a cada mês 15 dias. Hoje é 18 de julho, agora já dobrou 9 dias. Hora que jogar isso, agora que foi o julho desses 9, volta para 4, que é 4,5. De 18 só fica 6. Entendeu bem? Então, o tempo tá voando, ninguém tá vendo. Porque o conhecimento tá drobando. Beleza. E Apocalipse 12, 17. 3 características têm os vivos. Perseguido pelo dragão, porque guarda os mandamentos de Deus e tem um testemunho de Cristo. Primeiro, não está lá na parede nenhum adventista. Nenhuma igreja adventista tem escrito, a Bíblia está escrito na parede dela. Pelos os que saem, que em vez, se tivesse olhando para Cristo, não saía, levava, era mais gente com eles, tenta colocar, escrever a Bíblia na igreja. E falar assim, a igreja é isso aqui, ó, isso, não. Para você aí, ó, volta antes que seja tarde demais, ó. Nenhuma profecia foi dada por elucidação humana, pois jamais qualquer profecia foi dada por vontade de homens. Vontade de homens é do lado destruidor. Homens santos falaram de Deus movidos pelo Espírito Santo. Tá bem? Aqui, ó. Muito bem. Então, chegamos lá, né? Agora, Daniel 12:4. Daniel há 2.600 anos atrás. Volta a dizer, Daniel é o livro da Bíblia.
Adventista prega, beleza, tá certo. Mas não vem tentar tapar o sol com a peneira, não. Não vem, não. A Bíblia é... Eu gosto das coisas no gancho. Eu gosto da pessoa tentar enganar. Você pode anular a Bíblia todinha. Em você, na sua igreja, num país. Mas você não anula ela mundial. A única coisa que está aqui até agora é eterna. Tudo já se morreu, gente já foi salvo, já foi para o céu, e ela continua aqui, a Bíblia. E ela não vai morrer. Ela prega a Bíblia e a Bíblia nunca vai acabar. Nós vamos continuar sabendo que se acabar, os que conheceu fica sendo igual a Deus. Não tem fim. Sua criação também, nova criação, deve não ter fim também. Entendeu bem? Pois é. Muito bem. Então vamos lá. Só que os 4 cavalos também tá em que mensagem? 3 anjos de Apocalipse 14:6. O primeiro anjo: temam a Deus e dá-lhe glória com o evangelho eterno, dizendo a todas as nações. Pregação do evangelho a todas as nações. Então virá o fim, Mateus 24:14. Temei a Deus, dá-lhe glória, porque chegou do seu juízo e adorar aquele que fez o céu e a terra, o mar, o fundo das águas. O juiz de Deus. 1844, com a idade de Cristo. Depois que ele foi para a terra, do lugar santo para o lugar santíssimo. Daniel, Hebreus 9:3 ou 4. 3. Santuário de Moisés e do céu. Nem é de adventista, que já é de adventista, né? Também não é de Moisés, também não. Entendeu bem? E de santuário para santuário, a Bíblia diz em Ezequiel 28, de 12 para frente, que o Filho do Homem, Jesus, levanta a lamentação contra o rei de Tiro. Tiro é o quê? Um tiro mata, né? Morte. Tu era formoso, o brilho das pedras, fogueadas andavas, perfeito era nos teus caminhos, até que o teu coração encheu de violência e pecaste contra mim. Profanastes os teus santuários. Quando os santuários aqui, pegando 1 Coríntios 6:18, que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, morada de Deus, do Espírito Santo, comprado por Deus, quem destruiu o vosso corpo, Deus destruirá também. Esse santuário que ele profanou foi a 1/3 parte dos anjos. E não está aqui como santuário. Inclusive o santuário, até o santuário lá do céu vai ser queimado. Você quer ver na Bíblia? 2 Pedro 3:5. Os céus e a terra que foi destruído com o dilúvio. O céu, né? Os céus, o primeiro céu, né? O dilúvio deve ter passado. Passou do primeiro céu, isso mesmo. Primeiro, é isso mesmo. Primeiro é isso aqui dos animais, das aves, os aviões. Segundo, os astros. E terceiro lá, o trono de Deus. Beleza. Estão entesourados para ser destruído com fogo. Os céus e a terra que hoje veio. E, segundo Pedro 3, de 10 para frente, eis que farei novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Na Nova Jerusalém. Você já pensou Deus olhar para uma pedra queimando no fogo? Qual é esse fogo que queima uma pedra? Não tem, não. Quebrar, quebra, mas explodir, explode, mas queimar, mas vai queimar. Uma laje de cimento, igual que por aqui tem barrais feitas há mais de 50 anos atrás, é mais duro que pedra, vai queimar. Porque Deus não quer que você se perca e nem eu. 2 Timóteo 2:2. 1 Timóteo 2:2. Seja submisso às autoridades que Deus deixou para os reis e orais por eles. Não é fácil. Toda essa autoridade não é fácil. Orai por todas as pessoas, que eu quero salvar todos, em toda parte da terra, em todo o tempo. E Atos 17:30, olha só. Atos 17:30. Mas Deus não tem em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todas as pessoas em todo o lugar que se arrependam.
Porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do varão, que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. Por que fala Jesus varão? Porque Jesus se tornou como um de nós, para nos salvar, e vai ser igual um de nós. Deus, homem. Quando Deus fez Adão lá, como que ele chamou Adão e Eva? Do varão foi tirado da varoa. O único que se pôs igual a nós, igual abaixo de nós, é igual a nós, ele não salvaria. Se pôs abaixo de nós, que é a morte eterna. Foi o próprio Deus. Satanás não sabia disso, não. Muito bem. Agora, diz que o juiz é de Hélio Guarda. Viu aí? Aqui, tá batendo. 1 Pedro 4,17. O juiz de Deus começa pela casa de Deus e por nós. E o que será daqueles que não aceitou o evangelho de Cristo? Esse primeiro anjo, que tempo ele começou? Quase 200 anos. Quando Deus viu a maldade da época de Noé, que vocês estão vendo hoje, inclusive sexualismo, é um grande sinal. Deus não resistiu. E agora já estão chegando no limite. Entendeu bem? Crimes. Eu vou pôr outras coisas aqui. Na Índia, nos Estados Unidos e no México, tá caindo pássaros mortos do céu, aqueles montes. E as baleias do mar, centenas estão morrendo. No México, lá no estádio que inaugurou a Copa do Mundo, nos tempos de Nabucodonosor, era um império, um altar que eles adoravam os deuses deles, 3 degraus. Vocês viram lá? Ao redor que as pessoas ficam, eram as famílias, os parentes. As pessoas que não rendiam aos deuses deles, que adoravam a Deus, eles subiam lá, abriam o peito esquerdo, tiravam o coração e rolavam o corpo morto para o chão. A cada 8 minutos, um cristão morre por não negar a fé em Cristo. Porque se negar, aí o bicho pega. Na hora não pega não, mas vai pegar. Muito bem. E deixa eu ver o que mais. E eles vão clamar. Apocalipse 11, 18. Os profetas e a lei em São João, né? Chegou a hora de Deus dar o galardão aos servos e os profetas, ó. E julgar os mortos. Não é invenção. Porque se for de adventista, ele inventou. Eu tô aqui pregando a Bíblia. O que eu falo que não está na Bíblia, eu falo assim, eu acho, mas eu não posso provar. Não posso. Aquilo que Deus deixou escrito, as pessoas descartam. Aquilo que ele não pôs, é que elas querem, achando que aquilo é que é o melhor, mas não é. Quando Deus dá um mandamento, uma palavra, uma ordem, pensa você que ele é dependente daquilo, não? Não. E nem os anjos, porque eles também não pegam mais. Nós que somos os beneficiados. Lembra que Jesus falou que o tolo constrói a sua casa aonde? Não é na areia? Beleza. Muito bem. Agora, quase 2.000 pessoas já morreu por causa da temperatura no exterior. Nos outros lugares que estava fazendo muito frio, graças a Deus de tudo. Enchentes, e está inundando lá a China, que diz que a China colocou ela na posição de Deus. A China pode em todas as coisas. Deus quer salvar todos. Essa é a última geração. Beleza. Muito bem. Então eu vi Atos 17, 30. Para vocês verem, o quarto cavalo, agora na graça, as pessoas que estão morrendo, estão recebendo a salvação como um passaporte. Não piscar de olho, que a morte nada é aquela. Agora Jesus, para seguir, exige os dois, mas vamos seguir Jesus em vida. Mas não esmurece, não. Você já viu aquele dizer do povo, olha, eu pago um boi para não entrar numa briga, mas pago uma boiada para não sair dela. Então o que acontece?
Por segundo nasce 4 pessoas no mundo e morre 2. Por segundo. Morre 2 pessoas no mundo, por segundo. Ah, mas como é que você me prova isso? O ladrão à direita, que morreu, que arrependeu na hora da morte. Mas também vai morrer gente que não perdido, ladrão à esquerda. Eu acredito que esses são os mínimos. Certo? Que a Bíblia diz que a morte é dura como a pedra. Mas o amor de Deus é mais forte do que a morte. Terremoto também deu no México 7,5. Nós estamos vivendo já. Se você não decidiu, se você não voltou, se você sabe, você está comendo pança. A Bíblia diz que o nosso tempo, se nós não aproveitar, vai fazer falta. Eu aproveito até a gasolina no meu carro. Porque a pessoa desmazelada também pode ir para o céu, né? Então vamos à 7 maneiras de adorar a Deus, novamente. Primeiro tempo. Apocalipse 7,2. O selo de Deus. Ezequiel 22. Santificais os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que sou o vosso Deus que vos santifico. Teve 10 pragas Moisés, não foi? A lei de Deus. Agora é 7 pragas, por quê? Porque o 7º dia é pisado. Ezequiel 22 a 26 diz: os teus sacerdotes contaminam os meus santuários, igreja, nós principalmente, engana, né? Falso profeta. Não faz diferença entre o santo e o profano. E os seus olhos esconde os seus olhos dos meus sábados. E assim sou profanado no meio deles. Por isso mesmo derramarei o meu furor, a minha ira, com misericórdias. Depois de Salmo até Mateus 24, 1 a 14, profetas menores, luz menor, tempo do fim. Principal livro, Daniel, Apocalipse. Daniel 12, 4. Tu, Daniel, encerra as palavras desse livro. Até o tempo do fim, muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Verso 10. Continue o santo na prática da santidade, o justo na prática da justiça. É sem intervalo. Se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo. Deus não vai salvar nem santo, nem pecadeiro, mas vai salvar pecadores, arrependidos. Não habitual, mas sim acidental. O limpo continua na prática da limpeza. Mas os ímpios continuam impiamente, e nenhum deles entenderá. Chuva será.